Jesus. Que bom ter vocês por aqui hoje. Tenho conversado com a Alice desde o final do ano passado de alguns temas que são pertinentes para o Conte Comigo, né? Nós temos aí ido atrás também de outros pedidos que a Alice me fez, né, Alice? Algumas demandas necessárias. E uma delas é conversar sobre solidão. E o Juliano prontamente atendeu meu convite. Ele já esteve conosco quando nós fazíamos o Conexão, que era um trabalho com jovens das congregações de Ribeirão Bonito, São Carlos e aqui Araraquara e Ibaté, falando também sobre suicídio. Ele é psicólogo, então ele tem a experiência clínica do que ele vai falar, do atendimento dele em consultório, mas não só isso. Ele é cristão. Então falávamos antes do início aqui sobre a questão espiritual de algumas coisas. Então ele também entende, quando a gente pensa nesses temas, concernente à nossa fé. Como a nossa fé também afeta esse tipo de realidade das nossas vidas. Eu estou sozinho, eu sou sozinho, né? Eu estou aqui falando, mas eu nem sei o que ele vai falar, porque Deus colocou no coração dele, né? Eu só dei um tema para ele. Falei, Ju, nós precisamos falar sobre isso com os irmãos e as irmãs do Conte Comigo. Foi um pedido da Alice. Falei assim, então, prontamente ele me atendeu. Eu vou deixar para ele apresentar o currículo dele, tá? Doutor Juliano, eu vou falar aqui. Mas brincadeiras à parte, nós nos conhecemos há bastante tempo. Sim, acho que desde uns 12, 13 anos, né, Ju? Não precisa revelar quanto também, porque vão começar a suspeitar da nossa idade. Acho melhor. Então, assim, eu passo a palavra para o Juliano, sabendo que ele vai trazer o melhor para vocês. Eu queria orar pela sua vida. Senhor, nós te damos graças nessa hora pela vida do Juliano, Senhor, e clamamos que o teu Santo Espírito seja sobre a vida dele, sobre o seu coração, sobre a sua mente nessa hora, Pai, para que ele seja, Senhor, a tua voz nesse momento, para o coração de cada um, de cada uma que aqui está, Senhor. Que o Senhor nos trate, que o Senhor cuide de nós nesse momento, e sabemos que o Senhor faz isso com amor, com graça, com carinho. E é isso que também nós pedimos para a vida do Ju. Seja gracioso com ele, que a tua bondade, a tua misericórdia continue correndo atrás dele dia após dia, como tem corrido atrás da nossa. Que o Senhor faça frutificar as obras das mãos dele. Nós te damos graças e pedimos as tuas bênçãos sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Não precisava tanto, né? A reverenda foi orar por mim, não vou ajoelhar, mas nunca na vida. Pelo amor, foi por isso que ela me chamou de doutor, viu? Porque eu chamo ela de reverenda. Só para perturbar a cabeça dela, porque eu tenho esse dom de perturbar a vida dos outros. Eu não dou paz para ninguém. Boa tarde, tudo bem? Bem, a gente já me apresentou, né? Eu sou Juliano, sou psicólogo, atuo na área clínica. Hoje trabalho, né, especificamente no atendimento de adolescentes, ali no final mais da adolescência, adultos e idosos, e também na linha de prevenção de suicídio. Tenho atendido várias realidades voltadas para essa demanda, né? E me especializando também agora também em prevenção de suicídio e de comportamentos de autolesão, né? Gosto de um BO, vocês já perceberam, né? Que eu gosto de nada simples. E com muita alegria, né? Recebi e acolhi o convite da Gi, né? Para estar aqui com vocês nessa tarde, para a gente falar um pouquinho. A gente está projetando ali na parede, todo mundo está enxergando lá? Como lidar com a solidão? Tá de boa? Maravilha. Então é sobre isso que nós vamos falar agora à tarde. Como lidar com a solidão na terceira idade? Vamos lá. Pensei num caminho para a gente conversar, né? Primeiro falar um pouquinho, né, sobre o que é a terceira idade, depois falar sobre o que a gente chama de ninho vazio, depois também, né, a gente diferenciar o que é solidão e o que é a solitude, para a gente poder entender bem, né? E coloquei um tópico ali, né, chamado Caminhos Abertos, ou Recalculando a Rota. E por fim, né, algumas dicas e minhas conclusões finais ali. Queria que vocês ficassem muito à vontade. Se de repente surgir alguma dúvida, alguma contribuição, pode me interromper, levanta a mão, a gente vai conversando.
Porque eu pensei mais numa roda de conversa do que numa palestra propriamente dita. Conto com vocês, hein? Combinado? Pode ser? Combinado? Pode ser? Ah, por um momento achei que eu estivesse sozinho aqui. Vamos lá. Terceira idade. Eu achei essa imagem muito significativa. Perceberam lá em cima? É um daqueles reloginhos de areia, e lá em cima é um casal de jovens, e a areinha vai escorrendo ali para baixo, e ali embaixo é um casal de idosos. E eu achei uma imagem muito significativa, porque na vida a gente está nesse processo, não é? A gente era jovem, né? Eu vou fazer 42 anos, né? Alguns já passaram um pouquinho da minha idade, outros ainda nem tanto, mas todos nós vivemos esse processo, né? Da juventude, né? Até a nossa velhice. Por isso que eu achei essa imagem muito legal e resolvi colocar ela aqui, né? E o que é essa terceira idade? É esse período, né, que nos países desenvolvidos, a Organização Mundial de Saúde, ela afirma que esse período começa aos 65 anos, né, nos países desenvolvidos, né? Mas aqui no Brasil, ela é um pouquinho diferente, né? Nós somos um país considerado subdesenvolvido. Então eles consideram que aqui, a partir dos 60 anos, as pessoas já entram na terceira idade. E o que é esse período? Vamos lá. O que é importante a gente entender? Desde a nossa concepção até a nossa morte, nós estamos em desenvolvimento. Concordam com isso? Porque a gente nasce, a gente cresce, a gente tem as nossas experiências até o finzinho da nossa vida. Então, essa fase da terceira idade, como outras fases da nossa vida, ela também é marcada por mudanças corporais, emocionais e psicológicas. Na hora que eu cheguei aqui hoje, a Gisele estava agachada ali vendo o negócio no computador, ainda falei assim para ela: você tem joelho para isso ainda? Para agachar desse jeito? Porque você der uma agachada dessas, tem que chamar alguém guindaste para levantar o menino, gente, porque não dou mais conta. E não é? Quando a gente era jovem, o nosso corpo ele funcionava de uma forma, mas à medida que nós vamos vivendo, né, e ficando mais maduros, mais experientes, o nosso corpo ele começa a responder de uma outra forma. Coisas que a gente tinha muita agilidade, às vezes, a gente já passa a não ter, né? Tem gente que diz que é a idade do condor, né? Que tudo dói, e não precisa ser assim, né? Vamos com calma. Nós somos do mesmo ano, Ju. Exato. Ah lá, Gisele, nós temos dias de diferença, né? Eu faço aniversário em 23 de maio, ela faz acho que 27, 4 dias de diferença. A gente é quase irmão gêmeo, vocês perceberam? A gente tem aparência, inclusive, muito parecida, não é? E a gente também passa por mudanças emocionais e psicológicas. Por quê? Porque nós estamos em desenvolvimento. Então, todo o nosso ser, toda a nossa humanidade, ela está em desenvolvimento, desde a nossa concepção até a hora da nossa morte. E outra coisa também da terceira idade, né? Muito marcada. Maior facilidade para lidar com algumas coisas e maior dificuldade para lidar com outras. Concordam comigo? Que algumas coisas, quando a gente vai ficando mais velho, parece que fica muito mais fácil da gente lidar, da gente conhecer, da gente entender. E tem coisas que a gente, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande. Vou dar um exemplo para vocês. Meu pai está com 68. Meu pai vai fazer 69 anos esse ano. A grande questão do meu pai, o bendito celular. Hoje eu já não moro mais com eles, né? Moro sozinho, mas quando eu estava morando com eles, com os meus pais, todos os dias meu pai vinha para mim: Juliano, filho, como é que manda o negócio aqui pelo WhatsApp? Meu pai também é super católico, né, lá na paróquia dele, e ele canta na igreja, ele está sempre envolvido com as músicas e vê música e manda música para um, manda música para outro. Aí ele fica: mas como é que eu mando isso aqui no WhatsApp para alguém? Aí eu vou lá e ensino ele. Aí no dia seguinte, ele lá de novo: escuta, mas como é que eu mando isso aqui para a pessoa no WhatsApp? Pai, procura assim, mas eu não tenho contato. Eu falei: tem, pai, você mandou ontem, mas onde que está? Então assim, para ele, especificamente, a grande dificuldade é a tecnologia, né? Para alguns, né, é mais fácil, outros vão ter mais facilidade, por exemplo, né,
com uma coisa e dificuldade com outra, porque é uma fase marcada, como todas as outras da nossa vida, onde a gente tem facilidade para umas coisas e dificuldade para outras. Belezinha até aqui, minha gente? Belezinha até aqui, minha gente? Gente, não me deixe me sentir sozinho, por favor. Meu Deus do céu. Estou carente. A pessoa mora sozinha, não conversa com ninguém quando está em casa. Eu preciso de interação, né? Muito bem. Mas a gente precisa aprender a olhar para essa fase, né, da terceira idade, não como uma tragédia. Quando a pessoa está carente, a gente faz assim. Justo. Eu acho justo. É justo, é o mínimo. Né? Diante de tudo aquilo que a gente viu, né? Até agora sobre a terceira idade, nós precisamos entender que a terceira idade, ela também pode ser. Eu acho que sim. Cadê minha assessora para assuntos tecnológicos? Aumente. Gente, me falem se tiver ruim de enxergar, se tiver ruim de ouvir. Gisele é quem manja dos paranauê da tecnologia, gente. Olha, mas é um milagre. Melhorou? Ah, agora sim. Olha lá. Sim. Então, meus caros, vamos lá. Terceira idade pode ser também um tempo de novos aprendizados e descobertas. Tem gente que acha que porque ficou mais velho a vida acabou, né? E não precisa ser assim. A gente pode encarar a terceira idade como um tempo de novos aprendizados e descobertas, como um tempo de mais maturidade, uma visão privilegiada da vida. Quer ver um exemplo disso? Quando a gente era mais novo, tinha umas coisas que causavam assim uma revolta, que causavam... E hoje em dia acontece, a gente olha e fala, né? Nossa, mas não, tá tudo bem, é assim mesmo, faz parte do processo. Não é? Às vezes algumas coisas que causavam na gente uma reação muito exagerada, hoje a gente olha e consegue lidar muito melhor. Não é? Quem já teve experiência disso, não é? Às vezes uma briga, alguma coisa, hoje a gente olha e fala, gente, mas por causa disso... Né? Lembro de uma senhora que eu atendia que um dia ela ficou nervosa, muito brava, muito assim, porque alguém na igreja lá que ela frequentava chegou e não cumprimentou ela, e aquilo para ela foi assim, a morte, porque onde já se viu, né? Eu falei para ela, gente, mas se todo o mal do mundo fosse a falta de um oi, de um boa noite, de um bom dia, pelo amor de Deus, né? Sim. Outra coisa que a terceira idade também pode ser uma expansão dos nossos horizontes, não é? Olhar para a vida de uma outra forma, de uma forma mais ampla, com mais largueza de coração, com mais largueza de mente, né? Sair daquele formatinho que a gente estava ali, né? E também expandir, aprender coisas novas, ver coisas novas, fazer coisas novas. E é aqui que eu acho que é um dos grandes benefícios que a maturidade vai trazendo para a gente, né? Lá no nosso último item. Mais sabedoria. Acho fantástico. Situações que a gente antigamente nem saberia como lidar. Mas com o avanço assim da idade, a gente vai aprendendo, né? A lidar, a ser mais sábio, a como lidar de repente, né? Com uma situação, a lidar com as pessoas. Não é? Tem gente que quando mais jovem parece que é tão difícil de lidar e depois o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, né? A lidar com a pessoa, o jeito certo de conversar, de falar. Isso é um benefício da maturidade, né? Nos trazer mais sabedoria. Bora lá. Beleza até aqui, meu povo? Sim. Que ótimo, gente. Agora está interagindo, olha só. Achei lindo agora, hein? Porém, tem uma questão na terceira idade que eu queria trazer para vocês. Vocês já ouviram falar dessa expressão do ninho vazio? Não é uma categoria de diagnóstico dentro da psicologia ou da psiquiatria, mas a gente fala da síndrome do ninho vazio. O que é a síndrome do ninho vazio? Vocês viram que eu trouxe até um ninho vazio nas mãos de alguém.
E eu achei também essa imagem muito legal, porque às vezes pode ser essa mãozinha simbolizando a vida nos entregando um ninho vazio. E a gente precisa fazer alguma coisa desse ninho vazio. Né? E o que é um ninho vazio? Vamos lá. Esse é um termo utilizado para descrever emoções experimentadas por algumas pessoas quando os filhos saem de casa para viver a vida deles, para viver a vida deles de forma independente. Ou porque vão estudar fora, ou porque vão se casar, ou porque vão trabalhar fora. E muitas pessoas experimentam emoções muito, eu não vou dizer negativas, porque nenhuma emoção é negativa. A gente precisa de todas as nossas emoções. É que a gente tem emoções desagradáveis, é diferente. Né? Não é agradável sentir raiva, como não é agradável sentir tristeza. Mas elas fazem parte da nossa constituição humana, do nosso ser emocional. E muita gente experimenta emoções muito desagradáveis, ao olhar para uma realidade nova, ao olhar para uma realidade mais voltada para estar sozinho, para estar mais independente. Então isso é o que nós chamamos de ninho vazio. Juliane, como é que a gente identifica os sinais dessa síndrome, entre aspas? Vamos lá, eu listei aqui alguns. Vou já deixar todos aqui. Opa, volta um. Vou tentar de novo aumentar aqui as nossas letrinhas. Olha, Gisele, eu acho que eu aprendi. O que está escrito lá, ele está falando, tá? Mas não consegui ler, porque ele está falando, está escrito. Olha que maravilha, arrumei uma auxiliar para assuntos tecnológicos, porque eu não entendo nada de computador, sei o básico do básico. Acho maravilhoso. Né? Então vamos lá, como é que a gente pode identificar os sinais dessa síndrome do ninho vazio? Em primeiro lugar, sentimentos de solidão e de vazio. Tem muita gente que quando os filhos vão embora de casa, ou de repente, o marido ou a esposa, morre, falece, o que acontece? Eles começam a sentir esses sentimentos de solidão e de vazio. É claro que é diferente de quando, daqueles primeiros dias iniciais de um luto, por exemplo, a gente perde uma pessoa, é claro que a gente vai vivenciar sentimentos, de tristeza, de vazio, de solidão, normal, natural. Me lembro de um senhor que eu atendi uma vez no consultório, e ele chegou para mim, acho que era uma quarta-feira, ele falou assim, acolhi, fui atendê-lo, ele falou para mim assim, eu falei, por que a gente está aqui, o que está acontecendo, me conta um pouco. Ele me disse assim, Juliana, eu estou aqui porque eu não estou conseguindo lidar com a perda da minha mãe, eu tenho chorado muito, e tal. Aí eu perguntei para ele, mas quanto tempo faz, que a sua mãe faleceu? Ele me disse assim, o enterro dela foi domingo. Eu falei, meu Deus do céu, tá normal você chorar desse jeito, porque se fosse a minha mãe, eu estava lá largado em cima do túmulo, chorando. Normal nos primeiros dias a gente ter esse tipo de sentimento depois de uma perda. A grande questão é quando isso começa a se prolongar, essa solidão e esse vazio, e passa o tempo e a pessoa não sai disso. Então isso é um sinal que a gente identifica. Sentimentos de inutilidade. Muitos idosos, eles têm esse sentimento de que tipo, eu não presto para mais nada, eu não sirvo para mais nada. Todo mundo foi embora, meus filhos foram embora, então eu não tenho mais utilidade aqui. Outro ponto, o sentimento de abandono. Muitos se sentem abandonados, E aí vem aquelas falas que às vezes eu ouço, porque eu dei de um tudo para esse menino, porque eu fiz de um tudo. E vai para um movimento de se vitimizar, se sentindo inútil, falando que foi abandonado. E também a impressão de que ninguém se importa. Ninguém se importa mais comigo, ninguém liga mais para mim, ninguém me liga para me falar nada. Quando eu estava trabalhando numa instituição, trabalhei lá até o ano passado, Eu me lembro que teve um dia que eu gosto de fazer uns dramas assim para irritar as pessoas, Para perturbar as pessoas. Aí tinha uma fonoaudióloga na minha sala sentada lá e peguei o celular assim e falei, olha que horror, ninguém me manda uma mensagem para saber se eu estou bem, para saber se eu estou vivo, para me convidar para comer uma pizza no fim de semana, ninguém me manda nada. E aí ela, para também me perturbar, mandou uma mensagem imediatamente, oi, tudo bem? Quer comer uma pizza no fim de semana?
Eu falei, você não vale porque eu estou te falando, criatura. Né? Porque muitas pessoas têm esse sentimento, a impressão de que ninguém se importa. E um sinal, né, dessa síndrome, como a gente diz, né, do ninho vazio, é o quê? Essa tristeza e, em muitos casos, sintomas depressivos, a perda de prazer, coisas que antes a pessoa fazia e dava muito prazer para ela, e a partir de então ela passa a não ter mais prazer naquilo. Então, mas a gente pode listar alterações do sono, ou dormir demais, ou dormir de menos, alteração do apetite, tudo isso, né, pode ser um indicativo de que a pessoa esteja num estado ou num quadro depressivo, num episódio depressivo. Por isso é muito importante a gente olhar para isso, né, e entender um pouco dessa nova realidade do ninho vazio. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? Solidão ou solitude? Né? Eu acredito que todo mundo, em algum momento na vida, já se sentiu sozinho. Estou certo ou estou errado? Sabe aqueles dias que você olha assim e que você fala, gente, e agora? Não tem com quem falar porque isso é uma coisa minha e eu não tenho com quem falar, não tenho com quem dividir, sou eu por mim mesmo e vou ter que encarar, pegar o touro pelos chifres e resolver. Né? Quantas vezes na vida, né? Aí a gente que ainda tem, né, uma fé, a gente que é cristão, vai fazer o quê? Vai para a oração. Outro dia eu fui para a minha oração, né? Eu tenho o hábito, né, de fazer uma hora de oração diária. Aí eu fui fazer minha oração, fui falar com Deus e falei assim, Senhor, a situação é essa e eu estou vindo aqui conversar com você porque é você quem pode resolver esse problema. Eu não posso. Então veja o que o Senhor faz. Né? É com o Senhor que eu posso contar para isso. Então a gente precisa saber identificar o que é solidão e o que é solitude. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá tranquilo até aqui? Tá, sim. Que maravilha. Olha lá. A Gisele vai me socorrer. Gente, se depender de mim para essas coisas de computador, de tecnologia, a minha sorte é que eu tenho um irmão que trabalha com coisas de informática e tecnologia. Qualquer coisa, eu mando mensagem para ele, eu falo, socorro, o computador está com a tela desse jeito, o que eu faço? Ele quer morrer comigo. Mas eu tenho que ir aí para ver. Eu falei, mas eu não tenho tempo de esperar você vir aqui para ver, eu preciso disso agora. Ele quase tem uma crise nervosa comigo. Vamos lá. Gente, olha que maravilha. Gisele é demais, né? É a reverenda do meu coração, vocês sabem, né? Sim. Só para deixar claro. Sim. Solidão e solitude. O que é a solidão? Vamos entender um pouco essa diferença. A solidão é a desconexão com o ambiente. Juliano, seu maluco, como assim? Né? A pessoa se sente desconectada do ambiente onde ela está. Então, o que acontece? É a pessoa, né, que muitas vezes, né, voltar um pouquinho, perdão. Estar sozinho é diferente de estar solitário. Porque eu posso estar lá sozinho na minha casa e fazendo minhas coisas e vivendo minha vida. Ou eu posso estar também no meio de uma multidão, de um monte de gente, e estar me sentindo sozinho. Exatamente. Né? Quantos casais eu conheço, né? Atendo muitas pessoas casadas no consultório que me falam, Juliano, meu marido está lá, do meu lado no meu sofá, mas eu me sinto sozinho. Estou sozinha. Juliano, minha esposa está lá comigo o tempo todo, mas é como se não tivesse, porque eu estou lá, a gente conversa, a gente tem uma interação, tem uma convivência super boa, mas não me sinto sozinho. Né? E entender essa diferença, estar sozinho é diferente de estar solitário. Volto naquilo, ó, pode-se estar acompanhado e existe um sentimento de solidão. E quando a gente conhece, né, que vai por esse caminho, né? E a solidão, meus amigos, ela afeta a saúde mental, porque ela está ligada, né, à tristeza. E quantas pessoas a gente conhece, você já deve ter conhecido, que adoeceram por causa de solidão, por se sentirem sozinhas, por não se sentirem amadas,
por não se sentirem cuidadas, por não se sentirem queridas. Quanta gente adoece, quanta gente deprime por conta disso. E esse é um sentimento que não deve ser ignorado. A gente precisa olhar para isso com carinho. Estava falando sobre isso com um paciente meu esses dias, né? Como tem faltado cuidado humano. A gente cuidar mais uns dos outros. Não é cuidar da vida do outro, né? Mas a gente cuidar uns dos outros. Sabe aquela coisa de dar um telefonema? Nossa, faz tempo que a gente não conversa, como é que você está? Me conta de você. Vamos marcar um café, vamos tomar um chá, né? Vamos tomar um suco, tomar um sorvete. Quantas vezes, não é? As pessoas adoecem porque falta cuidado entre nós. Né? Então esse sentimento não deve ser ignorado, porque muitas vezes o sentimento de solidão e de tristeza pode gerar uma doença, pode gerar uma depressão, pode gerar um quadro depressivo. Beleza. De boa até aqui, minha gente? Sim. Gente, eles estão interagindo comigo, eles são lindos. Que demais. Juliana, e a solitude, como é que é? Diferente da solidão? Sim. Uma pessoa que vive a sua solitude, o que acontece com ela? A pessoa está sozinha, mas ela está reconciliada com esse estar sozinho. E por que ela está reconciliada com isso, Juliana? Né? Ela está bem e está feliz com estar sozinho dela. Por quê? Porque ela entende que esse momento que ela está sozinha, né, é uma possibilidade dela entrar em contato com o mundo interno dela. O mundo externo, né, o nosso mundo aqui de fora, o mundo das coisas, mas o nosso mundo interno também. Né? O que tem no nosso mundo interno? As nossas histórias, as nossas lembranças, nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas saudades. Está tudo aqui no nosso mundo interno. E quando eu estou sozinho, né, eu tenho a possibilidade de entrar em contato com isso. Mas é para entrar em contato com isso, não para a gente ficar lá se lamentando, porque, né, estou sozinho, porque eu tenho saudade. Sabe que a gente tem saudade, tem muita gente que tem saudade do passado, ou porque foi muito, muito bom, ou porque foi um horror, né? E a pessoa fica voltando nesse passado o tempo todo. É um problema. Né? E quando eu tenho essa possibilidade de contato com o meu mundo interno, o que acontece? Eu entro num caminho de autoconhecimento, ou seja, eu me conheço, eu passo a me conhecer melhor. Né? Eu passo a me conhecer melhor no sentido de alguém me convida para alguma coisa, aí eu falo, gente, mas é um tipo de coisa que eu não gosto, então eu prefiro não ir. E está tudo bem não ir, está tudo bem não querer. Né? E é o que acontece também nesse momento da solitude, que é muito importante para nós, né? Ordenar os pensamentos. Né? Você já teve a experiência de ter seus pensamentos bagunçados, quando você pensa um monte de coisa, tudo junto, mas ao mesmo tempo parece que não está pensando em nada, não tem nada de concreto. Né? A gente precisa ordenar os pensamentos e observar o significado, né, das nossas vivências, das nossas emoções. É claro que eu vou me lembrar do meu passado, tanto do que foi bom como do que foi ruim, mas eu preciso, né, observar que significado eu estou dando para esse passado. Quando eu era criança, tinha um desenho animado que passava na TV, não vou me lembrar o nome do desenho, mas tinha um personagem, que, se alguém lembrar, me socorre. Tinha um personagem no desenho que ele ficava o tempo todo assim: ó dia, ó vida, ó céus, ó azar, e tudo para ele. Isso. E tudo para ele era muito custoso, então era ó dia, ó vida, ó céus, ó azar. E se a gente não tomar cuidado e não ordenar os nossos pensamentos e não mudar o significado que a gente deu para as nossas vivências, a gente corre o risco de ir para essa lamentação sem fim. Ó dia, ó vida, ó céus, aí fica tudo muito difícil, tudo é muito custoso. Eu lembro de uma idosa que eu atendia, né, vinha de um quadro depressivo muito, muito difícil, né, já tinha passado, acho que por umas 2 ou 3 internações psiquiátricas, né, muita depressão, mas também ao mesmo tempo tinha uma síndrome do pânico associada, era bem terrível. E para ela tudo era muito difícil. Qualquer coisa que eu propunha para ela, eu falava: escuta, mas vamos andar até ali na esquina, não sei o que, eu vou com você, a gente vai de bracinho. Ai não, porque é difícil, porque é isso, porque é aquilo. Sempre colocando empecilho.
E se a gente não ressignifica, se a gente não ordena as nossas vivências, a gente vai para esse mundo de lamentações. E aí a gente corre o sério risco das pessoas se afastarem da gente, né? Porque quem que aguenta, diz pra mim, quem é que aguenta ficar com alguém o tempo todo que está reclamando, e tudo é difícil, e ó dia, ó vida, ó céus, ó azar. Né? A gente tem que sair da casa da reclamação, tinha uma amiga minha que falava isso, né? Sair da casa da murmuração, da reclamação e ir para a casa da gratidão. Faz toda a diferença, minha gente. Vocês não têm noção. Belezinha até aqui? Tá tranquilo? Tá favorável? Sim. Até que ponto? Porque assim, a gente vai passar por situações em que você vai ter momentos de reclamação de uma situação. Sim. Mas até que ponto isso é considerado normal? E até que ponto isso a gente pode considerar como perda? Porque, assim, chega uma fase da vida em que nada tá bom. Porque você não tá bem. Mas até que ponto isso vai passar? Isso tende a ser passageiro? Como é que eu posso processar isso? Eu penso, Gi, que assim, a partir do momento que eu só vivo nesse movimento de reclamar, entende? Que eu não consigo ver nada de bom na vida, que eu não consigo ver nada de interessante, nada de alegre, e tudo está muito ruim, e tudo está muito não sei o quê, porque não está bom, não está certo. Aí eu acho que a gente entrou num problema, né? Já não é normal. É claro, né? Eu reclamo de acordar cedo todos os dias, minha gente, de verdade. Eu reclamo do calor todos os dias, porque eu detesto, né? Tanto que outro dia eu falei para Deus, eu não nasci para viver num país tropical, o Senhor me botou aqui nesse calor, em Araraquara, eu tinha que morar lá na Suíça, no sul da França, né? Mas enfim, não dá. Né? Então quando a pessoa está nesse movimento de só reclamar, de só ver o negativo da vida, de só murmurar, de só se queixar, e não consegue ver nada de positivo, nada de bom, acho que a gente precisa acender a luz vermelha do alerta de que tem alguma coisa errada. Belezinha até aqui? Alguém mais? Perguntas? Estão de boa? De verdade? Olha lá, hein? Se eu sair daqui depois e a Gisele falar para mim que teve gente que ficou com dúvida, porque ficou com vergonha, eu rasgo as minhas vestes. Igual aquele povo do Antigo Testamento. Eu rasgo as vestes, pego a cinza assim e passo, hein? E aí, eu olhei essa imagem também que eu queria compartilhar com vocês. Estão vendo ali que é uma pessoa tentando, né, entrando num lugar vazio? E muitas vezes, né, o ninho vazio é isso, essa tentativa de ir entrando, né, num lugar que parece que está vazio. Mas será que o vazio é tão ruim assim? É aí que a gente vai chegar numa questão. Espera lá, que a gente vai conversando. Para a gente recalcular as nossas rotas. Nem todo vazio, né, precisa ser ruim. A gente pode olhar para o vazio e ver no vazio a possibilidade. Por exemplo, a parede está aqui branca, está vazia. Mas ela não está só vazia. Ela tem aqui a possibilidade de se fazer uma pintura, de se instalar uma luz diferente, de botar um enfeite, de botar um quadro. Entende? A gente precisa começar a olhar para a possibilidade. E é isso que vai fazer a diferença para nós. Então vamos lá, recalculando rotas, né? Ou caminhos abertos. Sabe, tipo o GPS, quando a gente erra o caminho, aí o GPS fala, né? Novo cálculo da rota, recalculando a rota. É isso que a gente precisa aprender na vida. E vamos lá. Opa, minha assessora de novo, entra em ação. Gente, eu prometo que se a Gisele me convidar de uma próxima vez, eu venho com um pouco mais de conhecimento de informática, de tecnologia, né? Porque é dureza, né? Pessoa não... Outro dia o celular resolveu pifar. Toda a minha comunicação, minha agenda, está tudo no celular. O celular resolveu se dar o luxo de morrer. Vocês não têm noção do desespero. Aí eu fui lá falar com uma amiga minha que estava perto, falei, mas olha isso, morreu, não sei o que eu vou fazer, estou lascado, porque está tudo aqui no celular. Aí sabe o que ela fez? Ela falou, apertou o botão do lado assim, ela falou, seu celular desligou, você desligou sem querer.
a minha cara caiu no chão de vergonha, porque eu falei, gente, a pessoa é terrível. Ju, e quando você fala de ressignificar as vivências, de reordenar, o que você está querendo dizer? Basicamente isso aqui, ó. E se em vez da gente enxergar o vazio, né, enxergar só como vazio, a gente enxergar como possibilidade? Em vez de enxergar como um fim, por que a gente não pode enxergar como um novo começo, como um recomeço? Entendem? Por que ao invés da gente enxergar como um desespero, a gente não enxerga como um novo rumo? Né? A gente se desespera com uma facilidade, né? A gente se desestrutura assim, por umas coisas tão mínimas às vezes. Né? Em vez de enxergar como ingratidão do outro, como falta de amor, enxergar também, né, como um movimento natural da vida. Ah, mas meus filhos foram embora. Criatura, tu não foi embora da casa do teu pai e da tua mãe um dia? Você não foi casar? Você não foi constituir tua família? Você não foi estudar? Você não foi viver tua vida? Por que teu filho tem que ficar lá o tempo todo contigo? Quer que fica lá em adoração pela mãe, pelo pai? Não, é um movimento natural. Né? A gente sai. Há quase 5 anos atrás, quando eu comprei um apartamento, agora eu estou morando nele, né? Aí quando eu fui falar para minha mãe que eu ia fechar o negócio do apartamento, mas eu deixei para contar assim, eu ia no sábado que vem, aí eu contei no sábado anterior, para não gerar nenhum tipo de ansiedade. Ela estava na cozinha picando alguma coisa assim na pia, aí eu falei, então, né mãe, sei o que e tal, eu estou vendo um apartamento e eu vou fechar o negócio na semana que vem. Menina, mas você não sabe, imediatamente ela se virou com a faca na mão assim, e falou assim, você vai me largar aqui sozinha? Eu falei, não senhora, você vai ficar aqui com o seu marido, porque meu pai está lá, né? Ela falou, não, você vai me largar aqui sozinha. Eu falei, mas você casou com ele, não comigo. E aí, toda a oportunidade que ela tinha de... Acho que ele morreu, gente. O som... Não, dessa vez ele morreu mesmo. Som. Ele também é temperamental, parece. Se tiver outro, beleza. A gente vai no outro gogó. Tá vendo, minha gente? Gisele resolve, cara. Gisele é demais. E daí o que aconteceu? Em toda oportunidade que ela tinha, ela falava que eu ia abandonar ela lá sozinha. Num belo dia, estão me ouvindo? Tá de boa? Ok. Num belo dia, a gente estava na casa de parentes nossos lá em Sertãozinho, e ela estava de novo na pia e eu com os meus primos na mesa. Aí eles estavam falando de colocar pai no asilo, mãe no asilo. Aí eu falei assim, eu não tenho coragem de colocar no asilo, mas se eu tiver que cuidar dos meus pais, eu vou cuidar até o finzinho. Imediatamente ela se virou por cima do ombro assim, ó. Falou assim, de colocar a gente no asilo você não tem coragem, mas de abandonar 2 idosos sozinhos naquela casa você vai ter. Você vai ter coragem de abandonar 2 idosos sozinhos lá. E quando meus amigos iam falar com ela, ô tia, como é que tá? Ele vai mudar e tal. Ela falava, o que ele está fazendo é abandono de incapaz. Abandono de incapaz. Vocês têm noção? Abandono de incapaz. Me fazendo ficar culpado por sair de casa, né? E que é um movimento natural da vida, não é? Se a gente pegar na natureza, não é? Perto da janela lá da minha sala no consultório, as rolinhas fizeram um ninho. E quando chega a hora dos filhos dela voarem, o que ela vai fazer? Ela vai despachar do ninho, não é? É um movimento natural, não é? Se você pegar, por exemplo, né, na própria natureza, os animais, a mãe vai cuidar, a mãe vai dar toda a assistência que eles precisarem. Mas quando chegar a idade deles irem sozinhos, a mãe vai despachar eles, não é? Você pegar cachorro, gato, leão, papagaio, né? Em alguns casos, os passarinhos expulsam mesmo do ninho, né? Tipo, põe para fora, vai voar, vai voar. Né? Belezinha até aqui, minha gente? Sim. Tranquilo?
Vamos nós de novo no ninho vazio. Eu já estou aqui, Gi? Gente, é uma eficiência essa reverenda, né? Muito massa. Vamos lá, o ninho vazio. O ninho vazio não precisa significar o fim da vida. Não precisa. Eu costumo muito dizer para os meus pacientes, né? As coisas vão se tornar um problema se você olhar para elas como um problema. As coisas vão se tornar uma dor se você resolver se flagelar com o que está acontecendo. E não precisa ser assim. O ninho vazio pode ser visto como uma possibilidade de mais autocuidado. Não é? Quem é mãe, né, se desdobra no cuidado dos filhos e vai e cuida e faz, não sei o quê. Então a gente não precisa, né, olhar como um fim de vida. Pode olhar, né, como uma possibilidade. Olha, agora eu vou ter um pouco mais de tempo para mim, de descansar mais, de almoçar e deitar lá no meu sofá, colocar as perninhas para cima, ouvir uma música, assistir uma televisãozinha, né, ver um filme. Né? Um tempo também, né, com possibilidade de mais aprendizados e redescobertas. Vou dar um exemplo para vocês, né, dos aprendizados e das redescobertas. No tempo da pandemia, que a gente ficou naquela coisa do isolamento, que a gente não podia conviver com ninguém, e aquela coisa toda, eu descobri uma coisa em mim que eu não sabia que eu gostava. Eu descobri que eu gosto de fotografia. De lá, tirar fotografia. Adoro um pôr do sol. Vou lá, tiro uma foto do céu, de coisas que eu acho belas, né? Ver o ninho vazio, né? Não como fim da vida, mas como possibilidade de se redescobrir. Quanta gente, depois que os filhos vão embora, né, vão lá e descobrem que adoram fazer bolo, que adoram fazer doce, que sabem fazer crochê, sabe fazer uma série de coisas que eu acho fantástico. Né? Trabalhar lá com as agulhinhas, né? Fazendo tricô, fazendo crochê, bordando. Né? Eu acho sensacional. Né? E aí eu coloquei uma frase aqui de um filósofo que eu gosto bastante, que ela diz assim, ó: o importante não é o que fizeram de você, mas o que você faz daquilo que fizeram de você. O ninho está vazio? Está vazio. Tem a solidão? Ok, a solidão está aqui. E o que você vai fazer dessa solidão, desse ninho vazio? Você vai fazer um chicotinho para ficar lá, se flagelando? Ó dia, ó vida, ó céus, ó azar, ó solidão? Ou você vai transformar essa solidão, esse ninho vazio, em alguma coisa? Tem uma senhora que eu atendo, eu gosto demais dela. E alguns anos atrás ela perdeu um filho de 25 anos para o suicídio. E quando ela chegou para mim, fazia acho que uns 20 dias que o menino tinha falecido, né? Uma situação assim, pavorosa, não tem nem como explicar assim, né? Que a própria psicologia fala, né, que a perda de um filho é a ferida que não cicatriza. A gente supera a perda de pai, de mãe, de amigo, de irmão, mas de filho é a ferida que não cicatriza, né? E eu me lembro que eu falava assim para ela falava para mim: eu estou num buraco. Eu falava para ela: você está no buraco, mas você não é o buraco. Olha para cima que dá para ver o céu está lá, dá para sair do buraco. E aí eu comecei a trabalhar com ela nesse sentido, né? A solidão, o vazio, o luto, aquela coisa toda. Eu me lembro que um dia eu falei isso para ela, eu falei: você precisa transformar a sua dor em alguma coisa, para que ela não seja mais tão sofrida. Transforma essa dor em alguma coisa, em fé, em oração, num trabalho por alguém, numa causa que você vai abraçar. Sabe no que ela transformou a dor dela? Todos os anos, no aniversário de nascimento desse filho, no dia do aniversário de nascimento desse filho, no aniversário da morte dele, ela pega, faz um monte de cachorro quente, de docinhos, faz um bolo, faz uma festa, ela vai lá no orfanato festejar com as crianças. E como isso trouxe vida para ela, como isso foi cura para ela. Entende? Como isso foi significativo para ela. Né? Ela transformou a dor dela em amor por uma causa. Então ela vai lá 2 vezes no ano, pega os doces, faz os cachorros quentes, põe nos envelopinhos, lá nas embalagens, leva, fica lá com as crianças e brinca com as crianças. Isso trouxe vida para ela.
Por quê? Porque ela pegou uma situação, né, que fizeram para ela e transformou em alguma coisa. Se o seu ninho está vazio e você está na solidão, vai transformar a solidão em quê? Esse é o desafio. Belezinha até aqui? Sim. Maravilha. Eu queria compartilhar com vocês uma frase, né, de um autor da psicologia que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl. Né? Viktor Frankl foi um homem assim, iluminado, abençoado, fantástico. Na época da Segunda Guerra ele passou acho que por 4 ou 5 campos de concentração como prisioneiro, era judeu, perdeu a família nos campos de concentração, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a esposa, perdeu, se eu não me engano, o irmão. A única da família dele que conseguiu escapar foi a irmã dele, porque ela se casou com um australiano e foi embora para a Austrália, e por isso ela sobreviveu. E o Viktor Frankl ele dizia uma coisa. Ainda não, perdão, me antecipei. Muito bem. Mas é basicamente isso. Quando a vida coloca para a gente uma situação que é difícil e que está desfavorável, o que a gente tem que fazer? O que a gente deve fazer? A gente muitas vezes olha para situações que estão muito doendo na gente e fica naquilo, né? E agora, o que eu faço? Né? E aí entra uma questão muito séria, né? Do nosso enfrentamento. Então, o que será que podemos ou devemos fazer quando a situação é inevitável? Porque às vezes vai ser inevitável a gente morar sozinho. Às vezes vai ser inevitável a gente ter que se readaptar a uma nova realidade. E aí entra isso, né? Eu posso escolher uma forma saudável de lidar com uma realidade que é difícil. Juliano, mas é fácil fazer isso? Não, é um processo, é um caminho. A gente está numa cultura em que tudo é meta a ser alcançada, né? Mas quando se trata da gente, da nossa humanidade, não tem meta, é caminho a ser trilhado. É caminho a ser trilhado. Então o que acontece? A gente pode escolher uma forma saudável de lidar com uma situação que a gente não consegue evitar. Né? E responder a isso, né? Com coragem, com heroísmo e com alegria. Enfrentar a situação. Né? Lembra do personagem do desenho. A gente não precisa ficar, ó dia, ó vida, ó céus, ó azar. A gente pode olhar e ir para um enfrentamento. E aí Viktor Frankl, ele disse essa coisa que eu acho assim fantástica, né? Quando a situação é boa, devemos desfrutá-la. Quando é desfavorável, nós devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Até mesmo dentro de uma ótica mais cristã, né? Tem situações que Deus permite, né? E que não vão mudar, e é para quê? É para mudar a gente. É para mudar a gente. Alguns anos atrás, acho que uns 3 anos já, uma tia minha, uma tia-avó na verdade, estava com Alzheimer e foi muito rápido, assim, ela faleceu muito rápido, assim, a doença avançou muito. E daí a gente entende, né? Eu estava falando com a nora dela um tempo atrás, ela falou, eu entendi, Juliano, que a doença dela não era para ela, era para mim. Porque eu tive que cuidar da minha sogra, eu tive que cuidar, ela falou, não foi fácil. E depois, uns dias antes da minha tia partir, ela ainda deitou lá do ladinho dela na cama, ela me contando isso. Juliana, eu pedi perdão de todas as ruindades que eu fiz para ela. Eu falei, bendito seja Deus, porque esta criatura entendeu, né? Porque muitas vezes é isso, a gente não vai mudar a situação, a gente não tem como mudar uma situação, porque quem precisa mudar sou eu, e não é fácil. Tem uma história de uma pessoa que odiava a sogra. Sim. E daí ela foi procurar ajuda com um médico, porque ela estava adoecendo por causa desse sentimento com a sogra. Aí o médico receitou um remédio para ela dar para a sogra. Então ela ia lá todo dia, fazia a comida, como se estivesse cuidando da sogra, que estava, né? E dava esse remédio para a sogra. E aí, nesse processo, ela começou a gostar da sogra, de
cuidar, porque passou um tempo e ela deu daquele remédio. Aí ela voltou no médico e falou, eu me arrependi de pedir esse remédio, me deu um para curá-la. Ele falou, mas o que eu receitei foi vitamina, porque eu sabia que o convívio de vocês ia mudar. É bem isso. Né? Algumas situações que acontecem inclusive com quem convive com a gente, não é para o outro, é para a gente. É para a gente mudar, é para a gente, né? Vou usar até uma palavra que a gente usa no nosso ambiente cristão, né? É para a gente se converter, se corrigir das misérias da gente, né? Isso dizia o Victor Frankl. Então, assim, prestar atenção, né? Em como eu estou lidando com as situações que a vida está me colocando. A gente não vai conseguir levar uma vida sem problemas, a gente não vai conseguir levar uma vida sem tristeza, sem ansiedade. Essa vida assim, sem problemas, sem nada, é só lá no piso de cima. Enquanto a gente está aqui dentro dessa pele, vai ter perrengue para resolver. Vai ter, não adianta. Então a gente precisa aprender. Ou a gente muda a situação, né? Quando ela é boa a gente vai desfrutar e vai aproveitar. Quando ela não for uma situação boa, a gente precisa mudar ela. E quando a gente não pode mudar uma situação, é a gente que precisa se modificar e se transformar. Algumas dicas e algumas conclusões aqui da minha fala. Deixa eu já colocar todo mundo aqui. Muito bem. Júlio, como é que a gente lida com a solidão? Vamos lá. Primeira coisa, autocuidado. Quando eu digo autocuidado, não é só ir lá no salão de beleza, cortar um cabelo, fazer uma unha, né? Tudo isso é importante, né? Comprar uma roupa nova, tudo isso é importante, mas muito mais do que isso. O que é o autocuidado? Né? Vou fazer uma atividade física, vou cuidar de mim, vou lá fazer minha ginástica, minha academia, né? Vou ver um filme bom, vou ler um livro bom, seja de espiritualidade, ou mesmo tantos livros bons de literatura, né, secular que a gente tem. Vou ouvir uma música boa, né, quantos cantores bons, quanta coisa boa a gente tem de música. Autocuidado, né, físico, mas também mental, cuidado espiritual, buscar a espiritualidade, né, vem para a igreja, vem para o culto, lê o evangelho em casa, né, tem uma vida, tem uma busca por isso, né, isso é autocuidado. Outra dica, né, estabelecendo novos vínculos ou retomando vínculos antigos. Agora estou na solidão, minha vida acabou, eu não tenho mais possibilidade. Não, a avó de uma amiga minha falava isso, né? Um dia para mim chorando, ela falava, todas as minhas amigas da paróquia, todas morreram, só eu que estou ficando, ela desesperada. Eu falei para ela, mas a senhora tem que ficar feliz, porque a senhora está ficando aqui, e a gente gosta da senhora, pelo amor de Deus. Né? O que acontece? Estabelecer novos vínculos, põe a cara na rua, vai lá falar um oi para a vizinha, vai comprar pão, vai dar uma voltinha no quarteirão, às vezes se vincular com um bichinho, né? Vem no Conte Comigo aqui, ó, né? Às vezes se vincular com um bichinho, quanta gente tem ganhado um novo sentido de vida, né? Com um cachorro que adota ou que ganha, com um gatinho, com um peixe, com uma calopsita, né? Desenvolva novos vínculos, ou retome vínculos antigos. Poxa, faz tanto tempo que eu não falo com a fulana, vou dar uma ligadinha, vou combinar um dia de fazer alguma coisa. Nossa, o seu fulaninho lá, faz tanto tempo que a gente não vai lá, vamos fazer uma visita. Nossa, o fulano está doente, vamos lá ver também, fazer uma oração com ele. Tudo isso faz parte do criar vínculos novos ou de retomar vínculos antigos. Outra coisa, aprender algo novo. Gente, a gente não tem noção do bem que é aprender uma coisa nova. Juliano, quero aprender a tocar um instrumento, quero aprender a fazer um artesanato, sei lá, me identifico vou estudar uma língua diferente, vou aprender algo novo. Vá aprender, né? É uma forma também de criar novos vínculos, de conhecer gente, né? Ensinar algo a alguém. Gente, quanta coisa que você sabe que você podia ensinar para os outros? Não é? Quanta coisa a gente sabe, a gente retém conhecimento para a gente e que a gente poderia ensinar para os outros. Né? Isso também é uma forma de lidar com a solidão. Ensinar alguém a fazer alguma coisa. Nem que seja jogar um dominó. Põe lá, passa a tarde jogando dominó.
Teve uma época que a minha avó estava indo para os campeonatos de dominó. Eu achava um barato. Ela ia lá com o grupo dela da terceira idade. Eu achava sensacional. E vinha com a medalha toda orgulhosa porque ganhou o campeonato de dominó. Por que não? Por que não? Reúne lá a galera em casa. Vamos fazer uma noite, sei lá, uma tarde aqui para a gente tomar café, tomar um chá e comer bolo. Para a gente ficar aqui conversando, põe uma musiquinha. Tudo isso é importante. Né? Fazer algo de bom para o outro. Fazer uma caridade, vai visitar uma instituição. Né? Vai dar uma voltinha lá no asilo, numa casa de repouso. Né? Vai lá no orfanato. Olha a história que eu contei para vocês da minha paciente, né? Foi lá no orfanato, né? E o quanto a vida dela mudou a partir disso. Né? Vai fazer o bem para alguém. Abrace uma causa para você. Né? Olha, minha missão pessoal dentro dessa causa, né? Isso aqui. Eu vou, sei lá, tem grupos, por exemplo, né? Que saem para cuidar dos pobres na rua. Né? Eu hoje não tenho tempo de ir até esses grupos. Mas às vezes o que eu faço, né? Ju precisava de dinheiro para comprar carne para o pessoal da rua. Tá, me passa a chave do Pix que eu vou contribuir. Faz o bem para alguém. Né? Tão importante. Né? E volto ali, né, na espiritualidade. O quão importante é, né? Antigamente a gente não podia falar de espiritualidade na psicologia, né? Era meio que proibido, era um negócio meio... Hoje a gente já entende que a espiritualidade tem um papel fundamental na vida das pessoas. E quanta gente, né, reencontra o sentido da própria vida, né? Dentro de uma experiência, de uma vivência religiosa, madura, saudável, o quanto isso contribui para a saúde mental das pessoas, para a saúde física também. Tem pesquisas muito sérias hoje na área da neurociência, né, falando do benefício que tem a oração, inclusive feita à distância, quando o outro não está nem sabendo, você está orando por ele. Tem pesquisas muito sérias e muito legais nesse respeito. Vamos lá, minha gente. De boa até aqui? Maravilha. Ah, outro ponto também que eu acho fundamental. Se puder, vá viajar. Vá viajar. Oi? Exatamente. Juliano dá para ir para Bueno, depois vai lá com uma coxinha. Aquela bola de 4 queijos desse tamanho, que você morde, aí tem que virar ela assim, para cair toda aquela gordura, aquele óleo, e depois você conseguir comer um negócio menos engordurado. Mas viaje. Não é? Eu amo. Gente, eu não ligo para coxinha. Eu não ligo para coxinha, mas aquela bola de 4 queijos é o achado da minha vida. E é terrível, porque eu quero ir lá comer sempre. Né? E viajar, viaje, vá conhecer um lugar diferente, vá conhecer uma cultura diferente. É tão importante, é tão enriquecedor e ajuda a gente a lidar com a solidão também. Vamos nós. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês essa frase do Rubem Alves, que é um autor que eu gosto bastante, que ele diz assim, ó: o vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. O ninho está vazio? Está vazio. Mas esse vazio é o espaço da liberdade, porque daí você tem espaço para preencher com aquilo que faz sentido para você. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. A gente às vezes precisa voar e a gente não quer. A gente faz questão de entrar na nossa gaiola, fechar a portinha e ficar lá, amargando solidão, cultivando tristeza, cultivando coisa que não é legal. Então, minha gente, bora voar. Bora voar, o céu é o limite. Né? Conhecer coisas novas, fazer coisas novas, isso é importantíssimo. E lembrem disso, não é? O vazio é o espaço da liberdade. O ninho ficou vazio e está na solidão. Né? Olha para essa solidão, encara ela, enfrenta ela e descobre, né? O que eu vou fazer dessa solidão? Vou transformar a solidão em quê? Né? Eu acho que essa é a nossa missão na vida. Ir transformando as coisas. O que mais? Deixa eu ver. Achei essa imagem também, achei ela muito bonita, né? É a mão de uma pessoa idosa com o tempo, né? O reloginho ali indicando o tempo. O tempo que corre cada vez mais rápido. E eu queria compartilhar com vocês aqui, né?
essa frase que eu achei fantástica. Perder o entusiasmo provoca rugas na alma. Não perca o entusiasmo da vida, ame a vida, se apaixone pela vida como ela é. Se apaixone por existir, por estar no mundo. Se apaixone pela vida. Belezinha até aqui, minha gente? Sim. Tranquilo? Muito bem. Eu encerro aqui a minha fala, minha partilha com vocês. Muito obrigado. Uma alegria poder estar com vocês nessa tarde. Gostei demais. Gostei demais. E agora que eu aprendi o caminho, vocês saibam que vocês não vão se livrar de mim. Às vezes, nessa coisa de solidão, de ficar só, de medo, de todo mundo sumir, de ficar só, às vezes a gente acaba se aprisionando em bem-estar de outros. Ou seja, por exemplo, a avó que para não ficar sozinha, ela acaba trazendo todos os netos, se escravizando, né, na realidade, né, porque já não era mais para ela fazer, fica cuidando de netos, de filhos, dos três, com medo de ficar sozinha, né? Como você Eu penso que a gente pode encontrar um ponto de equilíbrio, né? Traz os netos, brinca, faz comida para a molecada, beleza, né? Cuida dos filhos, ajuda no que pode, mas assim, põe limite. Põe limite, né? Nem sempre gentileza gera gentileza. Às vezes gentileza gera gente folgada, gente acomodada. Entende? Posso cuidar dos meus netos. Posso ajudar meus filhos? Posso, tranquilamente. Ah, mas e tal dia? Não, tal dia eu tenho compromisso. Tal dia é para mim, tal horário eu não posso, até tal hora eu fico. Põe limite. É o ponto de equilíbrio, né? Porque senão isso acaba gerando muitas vezes uma relação de abuso, né? O outro abdica da responsabilidade dele, né? Tá aqui, ó, eu não posso mais, você cuida. Não, né? Você já criou os seus, né? Você acaba comprometendo o orçamento. Exatamente, exatamente. Você compromete várias coisas. Você tem vários prejuízos aí, né? Você compromete o orçamento, você compromete a tua liberdade, você compromete a tua organização, a tua agenda. Então, encontrar um ponto de equilíbrio. Pode e deve cuidar dos netos. Criança traz muita vida, né? Pra gente. Eu tenho uma sobrinha de 9 anos, uma boca de funil. Né? Amo. Sou apaixonado por ela. Mas limite, porque você também tem o direito, né? E o dever de ter sua agenda, de ter seus compromissos, né? Entende? Nem sempre gentileza gera gentileza. Às vezes tem filhos que têm relações muito abusivas com pai e mãe por conta disso. Pega os netos, deixa lá e tipo assim, você que lute. Não. Já sei o tema da próxima palestra. Como aprender a pôr limites. Ah, adoro! Quando? Não, porque eu acho que esse é o grande desafio nosso, né? Porque se eu falar não, vai pedir para eu pedir um dinheiro emprestado na minha aposentadoria, mas eu dei uma aula essa semana que eu falei na aula, né? A Alice, eu vi que ela pôs eu posso pagar o empréstimo? Então você não pode emprestar para o seu filho, porque se ele deixar de pagar, você vai pagar. Você tem condição de pagar? Exatamente. E aí a questão é falar não. Porque às vezes você não fala não, porque você tem medo de ficar sozinho. Ninguém vai mais vir em casa. E tem filho que eu sei. Não vou trazer mais meu filho aqui se você não fizer isso. Usa de chantagem. Não, a gente tem medo de falar não e magoar a outra pessoa. Então, mas ele tem medo de magoar você? É o seguinte, eu todo final de semana era filho e neto na minha casa. Todo final de semana, tudo acontece, minha irmã se machucou, ficou na minha casa um mês, eu cuidando dela, não reclamo, faço de gosto, de coração e amor, né? Aí o filho, a Nora e o netinho foram viajar, deixou o pequenininho de 1 aninho na minha casa, fiquei uma semana com eles também. Vieram na praia como fala, virose de diarreia, os 3, pegou no pequenininho, pegou em mim, fiquei 15 dias também, sabe? Eu cheguei num ponto que eu estava meio estressada já, eu emagreci também, mas eu não sabia falar não, eu tinha medo de magoar. Aí teve uma semana que minha filha falou assim para mim, ela mora em Ribeirão.
mãe, eu estou pensando em ir aí essa semana. Ou você prefere que eu gosto? Eu falei, pelo amor de Deus, não venha. Não E é isso. Você estava no limite, você veio, o outro, o teu irmão veio, a nora veio, os netos vêm. Eu estou cansada. Eu quero descansar. Mas você precisa chegar num limite exaustivo para... Mas sabe o que eu sempre falo para os meus pacientes? Eu falo assim, a gente tem os 3 filtros, né? Alguém pediu alguma coisa, a gente precisa se questionar. Eu quero, eu devo, eu posso. Se um dos 3 for não, acabou. É não.